RS Esporte. Grêmio perde para o Atlético Mineiro em 7 Lagoas e vira apenas um turista acidental no Brasileirão. Com a vitória, Galo Mineiro se afasta da zona do rebaixamento. As declarações e os gols você assiste agora no RS Esporte, logo após o nosso comercial. Fique com a gente. Nota fiscal eletrônica, SPED. Se esses nomes estão complicando a sua empresa, entre em contato com a Charuti Schmitz Contabilidade. Só lá você vai encontrar contabilidade com tecnologia. Ligue pelo telefone 3458-0623. Agora o que coincide de que o Grêmio teve a oportunidade de jogar com um a mais. Por que não soube tirar proveito dessa superioridade numérica? Faltou qualidade. Faltou qualidade. Teve qualidade de sobra no Atlético. E de novo, jogou a vida. Nós pegamos dois times assim, jogando a vida. O Atlético, por isso que eu estou dizendo, está de parabéns. Teve um jogador expulso, fez 2 linhas de 4 e aguentou até o final. Isso é mérito também, né? Isso é qualidade. E nós não tivemos qualidade para fazer. Não é porque uma derrota como a de hoje, merecida, até porque, como falei, merecida porque nós não tivemos competência, não tivemos capacidade, não tivemos qualidade, né, nos lances decisivos fazer os gols. Mas não, isso não altera o projeto, não altera, não acelera, não. Nós vamos continuar trabalhando com a mesma intensidade dos últimos dias para reforçar a equipe. Nós sabíamos que esse jogo aqui, a vitória seria muito importante, não veio, e agora vamos continuar trabalhando e vamos pensar agora no Palmeiras, jogo a jogo, para nós atingir o maior número de pontos possíveis para terminar a competição de forma digna. É um jogo super importante, né? Que vale para a gente fez contra o outro. Agora esperar ver como é que vai ser o Ceará, a gente consegue abrir mais 3 pontos no rebaixamento. Falta mais uma vitória para a gente completar 42 e não correr nenhum risco mais. Acho que na frente do gol a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, a gente que é atacante, para poder fazer o gol. O ônibus passa naquele corredor, então está criando um fato que se repete aos domingos e que a gente está pegando o corpo em cima disso, né? Vínculo com o torcedor. E dentro do campo também, a torcida tem entendido os momentos difíceis que a gente passa no jogo e hoje a gente passou, porque jogou contra uma grande equipe, tecnicamente o Grêmio é muito bom. Passamos momentos ruins, mas crescemos, oferecemos momentos ruins também ao adversário e fizemos um grande jogo, empurrado, lógico, pela torcida. São situações de jogo, né? Aquele último jogo domingo, e que a gente tinha 2 a mais, nós demos uma relaxada, descansamos antes de acabar o jogo, foi um aqui, um lá, e o Palmeiras cresceu. Foi o que aconteceu hoje, nós preenchemos o jogador a menos que a gente tinha. Começamos, lógico, que fechando um pouquinho mais com um lateral mais defensivo, que é o Serginho, depois fazendo 2 linhas de 4, depois tentando pôr mais um atacante para fazer o segundo gol, e o Cambalhota foi muito feliz, acabou entrando e fazendo o segundo gol. Acho que o segundo tempo nosso foi muito bem jogado. 41 minutos do primeiro tempo, Felipe Souto chuta, Vitor não segura e no rebote o centroavante André faz Galo 1-0. Após balão do goleiro, a marcação gremista cede e a bola sobra para Marquinhos Cambalhota aos 30 do segundo tempo, fechar o placar. Final na Arena do Jacaré, Atlético Mineiro 2, Grêmio 0. Amigos da RS Esporte, como puderam ver, o Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro em 7 Lagoas. Não jogou bem e novamente saiu derrotado e já tinha afastado a possibilidade de título e agora definitivamente não disputará Libertadores 2012. Ou seja, Rafael Silveira, só resta Gauchão, Copa do Brasil e Sul-Americana no Brasileirão de 2012. É verdade, com isso o Grêmio começa a ter que repensar e a pensar a situação de 2012. Já renovou o contrato do preparador físico, Paulo Paixão, preparador de goleiro da seleção do Francisco Cesório, mas não renovou ainda com o treinador. É uma possibilidade que não fica esse treinador Celso Rotti. E também está na hora de começar a variar os
jogadores que estão no elenco, ou aqueles que não têm jogado, para ver se o Grêmio vai aproveitar eles no ano que vem, ou se vai dispensar, emprestar, porque está na hora de começar a pensar no ano de 2000. Sem falar aqueles que renovam que estavam emprestados. Que não serão soluções, né? Tudo depende, mas tudo depende do treinador. Primeiro, o Grêmio tem que definir o caminho, e o caminho começa pelo treinador de 2020. O próximo jogo será contra o Filipão no Estádio Olímpico do pobre Palmeiras, que não tinha há 14 partidas, o Palmeiras teve apenas uma vitória e não tem há 8 jogos. Difícil vai ser muito bom. É uma equipe que agora não tem chance de mais nada, vai motivar esses jogadores de quê? Se fosse numa situação, se tivesse vindo pelo menos com um empate em Minas Gerais, eu acredito que o time do Grêmio era o favorito por toda essa situação que envolve o Palmeiras. Mas agora o Grêmio está na mesma situação do Palmeiras. Não jogam por mais nada no Campeonato Brasileiro. Não jogam o Grêmio para se firmar na Sul-Americana e o Palmeiras para tentar escapar, entrar na Sul-Americana e escapar da zona de rebaixamento. Ou seja, é muito pouco para duas grandes equipes como São Grêmio Internacional na história do Campeonato Brasileiro. Vamos assistir de novo ao Campeonato de São Paulo, o Corinthians, o Vasco, o Palmeiras, disputando o título. E os gaúchos, os mineiros, vão ter que ficar fora. Então, certo. Amigos da MS Esporte, mais uma vez, obrigado pela audiência e até a próxima.